Olá, mulherada linda, tudo bem? Esse é o nosso primeiro episódio do Entre Elas, o podcast Entre Elas. E eu sou a pastora Aline, estou muito feliz de estar começando, dando início a esse projeto. E hoje eu estou recebendo aqui a pastora Márcia Peixoto, da Belém Church. Estou muito feliz, uma mulher que tem uma voz no mundo. Sou ousada, né, pastora? Mas tenham certeza que no Rio de Janeiro é uma mulher que o Senhor tem levantado para levantar mulheres. Tudo bem, pastora? Estou muito feliz de receber você aqui. Seja bem-vinda, fique à vontade. Amém, pastora. Eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo, de certa forma, falar, né, sobre Jesus. Né? Amém. Que esse podcast, que tudo que for falado aqui, todos os testemunhos, possam edificar a vida de vocês, mulheres, possa servir como uma chave poderosa que venha abrir muitas portas de Deus na sua vida. Que sejam palavras que venham libertar, venham trazer direção, venham trazer posicionamento nesse tempo. Obrigada por todos vocês. Amém, amém. Que alegria. E também a minha amiga pastora Gisele Molina, lá de Petrópolis, desceu a serra para estar aqui com a gente. Estou muito feliz, amiga. Eu sei que para você é um desafio, mas eu estou muito feliz de te ouvir. Você é uma mulher que me inspira. Você tem um depósito gigante dentro de você e eu estou aqui pronta para ver isso transbordar. Esse é o primeiro de muitos. E a gente vai estar lá assistindo, orando por você. Né? Eu creio que muitas mulheres aqui também um dia vão sentar aqui. São mulheres de Deus que estão nesse lugar. Então, muito obrigada pelo convite. Muito feliz, viu? Então, esse ano foi um ano assim, muito desafiador para nós, né? Nós estamos falando sobre relacionamento e assim de diversas maneiras de nos relacionar. E esse mês, em específico, estamos falando sobre Betânia, um lugar de descanso. Engraçado que no momento que o mundo diz tanto que a mulher é superpoderosa, né, que ela pode tudo, que ela consegue ter 1001 utilidades, o Senhor nos aponta um lugar de descanso. Mas é porque é um descanso nele, né? É diferente de um descanso só físico. É um descanso na alma, é um descanso no espírito. Tá num lugar, mesmo em meio a tantas lutas, tantas tempestades, existe um lugar de paz, de tranquilidade, de descanso. E a gente está, esse mês, falando sobre isso. E eu queria ouvir um pouquinho, pastora Márcia. Gente, vou colar aqui um cadinho. Eu queria perguntar a você, pastora, esse lugar de cumprimento do propósito, né, na nossa vida, a gente também encontra descanso? Porque eu já escutei muitas mulheres falando, não, mas eu não tenho tempo para cumprir aquilo que o Senhor deseja que eu cumpra. Eu sei até o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo, eu sou mãe, eu sou pastora Márcia, ela é fonoaudióloga, e ela tem uma clínica, e ela é pastora, e ela tem 3 filhos, e certamente ela vai se apresentar, ela tem igreja, pastora, e é gigante. E eu queria te ouvir, pastora, um pouquinho sobre essa coisa de existir o descanso no propósito. Existe? Existe. É o que você falou, no meio de tanto empoderamento, né? Tantas bandeiras. A mulher, hoje em dia, ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher, ela trabalha fora. E como descansar? Eu acredito que a gente só encontra esse lugar de descanso em meio a tantas cobranças, e as cobranças maiores são as internas, né? Nós nos cobramos, principalmente porque entramos, às vezes, permitimos entrar numa mesa da comparação que é muito destrutiva. Ela acaba nos autodestruindo. Mas quando nós entendemos o primeiro lugar que nós precisamos estar, um lugar que vem na frente do lugar de mãe, de esposa, de empresária, de dona de casa, mas o lugar de filha. Quando a gente entende que nós precisamos encontrar esse lugar de filha, e a filha, ela encontra descanso nos braços do pai. Porque o descanso está muito relacionado em você confiar. E em quem confiar. Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós entendemos que nós podemos descansar. E não existe descanso sem entrega. Né? Nós precisamos entregar. Entregar vai exigir de você confiar. Em quem confiar? Em Deus.
Então, quando o Senhor começou a me chamar nesse ministério, eu falava assim para ele: não, Senhor, deixa eu falar uma coisa para você, Senhor. O meu chamado não é esse, não é ser pastora. O meu chamado, eu acho que é outro, é esse aqui, sabe? Porque, afinal, o Senhor me abençoa tanto no meu trabalho. Eu sou uma pessoa tão assim reconhecida, enfim, tão bem realizada no meu trabalho. Eu vim de uma família onde minha mãe é fono, minhas irmãs são fonos, minhas primas são fonos, e somos super realizadas na área. Então, eu acho que meu chamado não é esse. Púlpito, jamais, né? Mas eu quero dizer o seguinte: não tem como fugir do nosso propósito. Não tem como fugir do nosso chamado. E eu entendo que, por mais realizada que você seja em todas as áreas, quando você encontra o lugar que Deus te chamou para estar, você é autorizada ali. O céu, ele te autoriza, o céu te habilita. E a terra tem que reconhecer quando uma mulher é escolhida por Deus e ela decide estar no lugar de propósito. E esse lugar é descanso. Esse lugar é descansar, é entregar. Então, no começo eu falava assim: como é que eu vou dar conta? Eu tenho 3 filhos, isso, aquilo. Mas eu comecei a entender, à medida que eu fui buscando esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento, que estar nesse lugar era me encontrar também, né? Era me encontrar, e ali é como uma gravidez, né? Uma gestação. Quando você começa a gerar algo, começa você a gerar um filho, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão do seu corpo. A primeira coisa, você tem que entregar o seu corpo, porque vai crescer um ser dentro de você. Então, o seu corpo vai começar a mudar, você tem que renunciar a alguns alimentos, você tem que renunciar a algumas coisas que você fazia, que agora não vão poder fazer mais. Você tem que começar a renunciar. Então, entrar nesse lugar de descanso é um lugar de dependência, mas que vai exigir de você, primeiro, renunciar. Porque você entende que o que você está gerando é muito maior do que o propósito. Então, há um propósito, é muito maior do que o processo. Há um processo nesse caminho? Tem, é um processo. E às vezes doloroso, né, de pastora? dor, de medo, de renúncia, de você não querer fazer e você entender que você precisa fazer. Então, você abre mão de muitas coisas ao longo desse processo. Mas, quando você olha para aquilo que você está gerando, quando você olha para o propósito, você entende que vale a pena cada processo. Quando você entende o valor do propósito, você jamais vai abrir mão do processo que você está vivendo. Então, hoje, eu encontrei esse lugar de entender o meu chamado e que eu vou passar por dores, por traições, decepções, por injustiças, por privações, por renúncias, mas eu entendo que o propósito é muito maior do que aquilo que o processo está permitindo que eu viva. E todo esse processo só vai permitir gerar, faz parte. Eu amadureço nesse processo durante o ministério, já fui muito traída, já tive que renunciar, sofri algumas decepções, mas tudo isso vem me construindo, né? E tudo isso vem me criando músculos espirituais, vem me fortalecendo. E hoje eu entendo, e eu prefiro ficar como Abacuque. Por mais que os campos estejam devastados, por mais que não haja animais nos currais, por mais que não haja fruto, eu prefiro contemplar a presença de Deus, mesmo na ausência. Então, isso é você descansar no Senhor. É você aprender a olhar para a presença de Deus e confiar, mesmo que falte alguma coisa durante o processo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei em que nível, qual estação que você está vivendo, mas quando você permanece com as suas raízes firmadas no Senhor, por mais que você esteja vivendo ventos fortes, por mais que você esteja vivendo uma estação muito difícil, que tenha levado tudo seu, se você está com as suas raízes firmadas no Senhor, os frutos chegarão, as flores chegarão, a melhor estação vem para aquelas que permanecem, mesmo vivendo o processo de dor. Forte, né? A gente tem falado também muito sobre raízes, né? Acho que tem uns 2 meses que nós tivemos o Entre Elas e falamos sobre isso, o quanto que a gente se identifica, né? A
A gente olha para a raiz e fala, Senhor, eu preciso estar mais profundo, eu preciso estar nesse lugar mais profundo, até mesmo para ter um descanso. Só assim, nele. É nele que a gente consegue entrar nesse lugar, né, pastora? Que abençoador. Gia, Posso minha amiga, falar algo? pode. Falou? Você quer acrescentar alguma coisa nessa fala? Pode. Ano que vem, a gente faz 10 anos de ordenação pastoral. E aí, assim, essa questão de ser pesado, às vezes o ministério, nem todo mundo aqui tem um chamado pastoral, às vezes outro ministério. Eu lembro que sempre que foi pesado para mim, tinha a ver com controle, muito do que ela falou, né? Falo com as meninas lá da igreja, não queira brigar com Deus. Você não vai prevalecer. Então, assim, todas as vezes que eu quis ter o controle, né, tentei brigar com Deus, do meu jeito, na força do meu braço, aí eu percebia, nossa, é pesado o chamado, nossa, é difícil. E a gente fica meio reclamão, sabe? Tipo, cumprir escala, limpar a igreja, ficar na cantina, ficar com o filho dos outros na salinha. Parece, né, que é pesado. Mas quando você entende o seu chamado, porque nem todo mundo tem o mesmo. Então, quando você se encaixa ali no seu propósito, né, no seu destino que o Senhor escreveu, que seja limpar a igreja, você para de lutar com Ele. E aquilo não é mais tão pesado. E eu vivi isso. Eu empurrei, assim, eu me arrependo, mas o início não era aquilo que eu queria viver. Né? Geralmente é o marido que vai na frente e dá uma puxada. Eu te entendo bem. Eu tinha o Tito com 4 meses e o Enzo com 1 ano e 3 meses. Eles têm diferença de 11 meses. Eu engravidei. Não acreditem nessa coisinha do resguardo, que não sei o quê, né? Eu também, Então, a igreja começou na minha sala, tinha 50 pessoas na minha casa, e tudo que eu queria era ficar com meus filhos. Então, assim, eu lutei muito para não cumprir esse chamado, e lutei com Deus, e jamais prevaleci. E ficava pesado, eu ficava murmurando, reclamando. Quando eu me encaixei, eu sei que ainda tem muito para me encaixar, mas quando eu vi que o controle não era meu e entreguei a Ele, eu consegui encontrar um lugar de descanso. Uau. Eu acho que é esse lugar, né? É quando você entrega, você descansa. Porque, em um momento, acho que todos nós passamos por isso. Foi muito pesado. Porque nós olhamos para o chamado com a nossa perspectiva e não com a nossa lente. Aí você olha para o chamado, você vê que ele é grandioso e vê que você tem é insuficiente para levar o chamado. Só que todo chamado ele é maior do que você. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com Deus que te chamou. Então, eu olhava e falava, mas eu não vou dar conta. E aí você começa a se frustrar. E aí corre o perigo de você perder Deus fazendo a obra dele. Você pode perder Deus fazendo a obra dele. Quando você acredita que a obra é muito pesada, é porque está sendo com a sua força e não com a de Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele falava, Senhor, mas eu sou pesado para falar, eu não sei falar direito. Porque ele olhou o chamado através daquilo que ele tinha, né? Da sua perspectiva, com a sua ótica humana. Então, ele olha o chamado e olha para aquilo que ele não tem. Mas entenda, quando Davi lutou com os Golias, por que ele lutou com Golias? Ele tinha arma suficiente? Não. Porque ele não olhou com a perspectiva do homem. Ele olhou para Deus e viu que Deus era maior do que Golias. Não se tratava dele, se tratava da presença de Deus. Então, hoje eu entendo que não diz respeito a mim, mas o que a presença de Deus pode fazer na minha vida. Diz respeito a uma mulher que se posiciona e permite ser cheia da presença de Deus. Como ser cheia? Buscando Deus no secreto. Toda mulher encontrada no secreto, um dia vai ser revelada em público. Davi foi encontrado no secreto por Deus. E ninguém pôde abafar quando o céu decide apontar o dedo para você. Ninguém pôde esconder Davi. Nem a sua casa, nem Samuel acreditando que não era, que eram todos os outros, porque eles tinham pinta de rei, jeito de rei, preparado para rei. Mas, por isso que eu falo, geralmente lá na igreja eu falo, não se surpreenda com as mulheres que Deus vai levantar nessa geração. São mulheres que você olha, mas não tem cara. Davi não tinha cara de rei. Nem fala direito. Mas o céu olhava e falava, é rei.
As pessoas olhavam, mas é um pastorzinho de ovelha, mas você olhava, é rei, porque eu vejo quem ele é no secreto. Então, por isso que toda mulher que Deus encontra no secreto, você pode ter certeza, ela vai viver um chamado. Porque ela entende o seu lugar de filha, e filha descansa nos braços do pai. Já viu como uma criança, quando você está na piscina, você fala, se joga, vem para o colo da mamãe, do papai. Ela nem tem noção do perigo, porque ela só olha o lugar de descanso, nos braços do pai. É muito interessante isso que a gente está conversando, porque há poucos dias eu falei exatamente sobre isso. Sobre a gente, às vezes, se sentir tão cansada. E aí, nada que uma noite bem dormida, o nosso corpo descansa, né? Mas quando você vê uma mulher cansada, certamente ela está num lugar errado. Ela está fazendo algo errado, algo que Deus não pediu para ela fazer. E aí você conversa assim com as mulheres e fala, pastora, mas eu não estou conseguindo, eu estou sempre muito cansada, é sempre muito pesado as coisas de Deus. Irmã, as coisas dele não nos cansam. O que cansa é o dia a dia, a nossa vida, a nossa rotina, né? A mãe trabalha, tem filho, tem casa, tem comida, tem um monte de coisa para a gente fazer. Mas as coisas do Senhor, olha, eu saio daqui no dia seguinte eu já estou meu coração queimando para saber, Senhor, o que é? Qual é o próximo passo? É impressionante, né? Quando a gente está no lugar que o Senhor nos colocou, não há um cansaço nele, há um descanso nele. Há um cansaço físico, como toda mãe vive, mas nada que 8 horazinhas de sono, né? A gente fica com a CUT melhor e vai. Eu não estou conseguindo ter essa CUT não, porque o gordinho não me deixa. Acorda a noite inteira. Mas é muito interessante a gente despertar isso nas mulheres, né? Tem alguma coisa errada. Se você está muito cansada, se você não tem encontrado esse lugar de descanso no Senhor, volta, refaz a rota. Senhor, deixa eu parar aqui, me diz aqui aonde foi que eu me perdi. Será que eu estou só fazendo por fazer? Será que eu estou só no serviço? Será que eu estou fazendo para nada? Então é importante a gente dar uma parada e falar, Senhor, som do meu coração, para ver que caminho que eu tomei, né? E quais os próximos passos. Importante isso. Então, como eu falei, né? Esse ano a gente está nos aprofundando sobre o relacionamento e a gente teve vários temas muito, muito interessantes. Foi muito bom. Eu cresci muito nesse ano falando sobre raízes de amargura, jardim, um lugar de intimidade, nossa identidade como filha, a mesa que cura, enfim, mergulhamos nesse tema. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você vê a importância de construirmos relacionamentos saudáveis com pessoas, além de um relacionamento profundo com o Senhor? E como isso afeta a igreja? Conta aí, Gia. Que pergunta, hein, gente? Gigante, são 2. Pastora, pode falar também, se você quiser. Lá na igreja, geralmente eu que falo para as mulheres de lá, né? E eu observo muito, como a gente está falando com mulheres, como a mulher se relaciona uma com a outra, né? Geralmente, a gente conversa com qualquer pessoa na fila do banco, né? Na fila do médico, bate papo, onde a gente estiver, a gente consegue conversar, tal. Mas essa questão do relacionamento saudável, né? Eu acho que é algo muito mais profundo. E é algo que eu converso muito e incentivo na minha igreja. Existem pessoas que, às vezes, vêm, pastor, eu não estou me entrosando com ninguém, não me sinto parte. E até comentei contigo, eu vejo a questão do relacionamento intencional. A gente tenta linkar uma pessoa a outra. Você começa a conversar com alguém que tem o seu gosto, alguém que tem a sua idade, você vai se entrosar. Então, a gente tenta fazer esse link, né? Agora, o que é saudável? É algo que eu tenho conversado também bastante lá. O que eu penso, assim, eu quero falar o que não é saudável no relacionamento e vocês vão me dizer se identificam. Muito bom. Não fiquem chateadas comigo, tá? Mas tem viralizou aí um post que eu acho que isso não é nada cristão. As mulheres têm falado muito, normalize eu ser a amiga que só respondo sua mensagem daqui a um mês, e mesmo assim só coloco um oi. Né? Eu acho que isso não é nada cristão, não é um relacionamento saudável dentro da nossa igreja. Por quê? Nós somos cristãs, irmãs, e às vezes a gente quer
se parecer com o que todo mundo é, né? Então, não é nada cristão você não responder alguém que você diz que é sua amiga, que é sua irmã em Cristo, que provavelmente te mandou uma mensagem porque precisa falar com você. E todo mundo acha normal esquecer do outro, esquecer de responder. Lógico, às vezes tem um bebezinho, tem um problema de saúde, está trabalhando. A gente sabe que nem todo mundo consegue ficar com o celular o tempo todo. Mas essa questão de deixar para lá e não, eu não atendo ligação. Eu fico olhando o celular tocar, mas eu não atendo. Eu acredito que hoje em dia vocês fazem isso, que vocês estão rindo. Olha, polêmico, né? Eu sei que é complicado, irmãs, mas eu penso assim, se alguém está me ligando, é algo grave. Se é uma irmã em Cristo me ligando, deve ser mais grave ainda, porque ninguém liga. Hoje em dia, exatamente, pastor, isso que eu ia falar, hoje em dia quase ninguém mais liga. Então, se alguém está ligando, certamente... Com certeza é algo grave. Então, para que eu vou ficar olhando? Vou fingir que não... desculpa, eu não vi. Mentira, né? A gente viu sim. Então, eu penso que isso não é saudável, você não responder. Aí depois as pessoas reclamam que não tem uma amizade, mas você responde, não custa entender o que o outro está passando, tentar mandar uma mensagem para aquele que está sumido. A gente fica muito ocupado com o nosso dia a dia. Então, eu penso que isso não é saudável. Outra coisa que eu acho que não é saudável, não existe um relacionamento com o protagonista. Isso eu falo, às vezes, com os casais e com as amizades também. Num momento, a gente sendo amiga, talvez a pastora Márcia vai estar precisando um pouco mais de atenção. Então, eu vou procurá-la, vou chamá-la, né? Mas uma hora a protagonista sou eu, às vezes eu que estou precisando, e eu preciso mais de atenção, e ela vai ser sensível a isso. Então, eu penso que não é saudável achar que sempre nós somos o centro das atenções no relacionamento. E existem pessoas assim, né? Isso é um convite para a gente se analisar em termos de relacionamento, porque... Até na igreja, né? Vamos supor, tem várias mulheres na escala da salinha das crianças. Aí sempre tem uma que é assim, gente, eu sou muito cansada, eu tenho muito filho, isso, aquilo, desculpa, eu não vou chegar. Os maiores problemas que eu tenho com as mulheres é nas escalas, porque uma não consegue... Fernanda, já olhei para a Fernanda. Às vezes não consegue ser leal à outra, sabe? Assim, sabe que quem está na igreja não vai conseguir cumprir a escala dela. E nem para mandar uma mensagenzinha para avisar, olha, eu não vou conseguir ir. Ou então já acostuma que, a Fernanda vai sempre ficar, então eu não vou nem avisar. Amanhã eu aviso, vou sair. Enfim, eu acho que precisa melhorar essa comunicação para que seja saudável dentro da igreja. Mas os relacionamentos saudáveis dentro da nossa igreja nos fazem caminhar com Jesus, nos fazem ir para o secreto, né? Nos aprofundam mais em Deus. E isso é algo que Ele proporciona. Apesar da gente falar, né, de linkar aqui e ali, o Senhor coloca pessoas tão maravilhosas na nossa vida, colocou você na minha vida. A gente se viu pessoalmente pouquíssimas vezes, mas eu consigo ter um lugar de descanso quando eu converso com você. Eu sei que se eu te mandar mensagem, o olhinho dela brilhando, gente. Olha, já vou parar. Eu estava combinado isso. Não, eu tenho esse lugar de descanso. Assim como Jesus chegava em Betânia e sabia que ia ter amigos lá para recebê-lo e para descansar. Então, que vocês tenham esse lugar de descanso, relacionamentos saudáveis dentro da igreja, porque é a melhor coisa que tem. Eu converso muito com as meninas lá. Eu sei que vocês aí fora têm uma história, né? Cresceram e têm amizades desde a infância, mas tentem encontrar uma melhor amiga aqui dentro, porque é o melhor lugar para vocês encontrarem uma melhor amiga. Eu costumo brincar, né, com as meninas. Quem tem uma melhor amiga, fala até quando ela está feia. Não é verdade? Às vezes está horrorosa na rua andando e eu falo assim com a Fernanda. Fernanda, aquela dali não tem uma melhor amiga. Porque se ela tivesse, eu ia falar para ela, você está ridícula com essa roupa. Tira essa roupa, não está legal. Ou então, troca a roupa, não está legal essa roupa. Então, eu acho assim, e a gente encontra, né, Gia? Estou brincando aqui, mas a gente encontra
uma amiga dentro da igreja? Por que não? É porque talvez a mulher, como a pastora falou, a pastora Márcia, né, é uma disputa tão grande, né? Existe uma disputa, às vezes, de roupa, às vezes uma disputa de posição, esquecendo que o corpo, cada um tem o seu lugar próprio. Não tem nenhum melhor do que o outro, né? A gente não vê por aí andando uma mãozinha, os dedinhos na rua. Nós somos corpos porque estamos juntas, mas cada um tem a sua função. Não é porque o rosto fica mais acima que ele é mais importante do que o pé, do que o dedinho mindinho do pé. Haja vista que o meu marido tem um problema, ele vai me matar, mas depois até corta se ele quiser. O meu marido tem um dedinho, ele nasceu assim. Gente, ele anda igual um pinguinzinho, meu marido. Ele anda, ele não tem estabilidade para andar. Por quê? Porque o dedo mindinho dele não é funcional. Não funciona como deveria funcionar. Entende? É uma coisa tão pequenininha. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é algo tão pequenininho, mas que traz uma debilidade a ele. Né? Traz uma dificuldade para ele andar. Não era ótimo, a gente consegue andar. Mas ele tem uma dificuldade, porque um dedinho tão pequenininho não está no lugar que deveria estar. Então, às vezes, as mulheres, né, nós mulheres, deveríamos pensar sobre isso. Ninguém é melhor do que ninguém, só estamos em posições diferentes, uma num lugar, a outra na outra. Todas nós somos filhas, amadas, desejadas do nosso amado Jesus. E todas têm o mesmo valor aos olhos de Deus, né? É igual numa igreja, nós somos um corpo. Não quer dizer que porque a pastora está aqui, no púlpito, está sendo vista, que ela vai ser mais importante do que aquela mulher que está ali limpando o banheiro, né? O que seria se não tivesse alguém para limpar o banheiro, para tirar o lixo, alguém para receber ali fora? Mas todas nós precisamos entender que nós estamos trabalhando para o nosso Deus, para o reino de Deus. Quando a pastora falou da escala, da preocupação, às vezes, de avisar que não vai poder ir para a escala, né? Estar presente, essa preocupação... Eu acho que se nós olharmos para quem nós estamos trabalhando, quem é o nosso Senhor, né, tudo começa a mudar na nossa vida. Até a nossa relação com o outro, né? A forma com que a gente trata o outro. Quando nós entendemos que o nosso Senhor é Deus, que a obra é dele, nós estamos fazendo para ele, automaticamente eu vou me preocupar de colocar outra pessoa para estar me substituindo, porque a obra não pode parar, porque tem pessoas que precisam entrar e ser alcançadas pelo amor de Deus, precisa ter alguém ali na porta para receber. Então, é exatamente isso. Por isso que quando a nossa relação com Deus, ela tem esse acesso, né, tem esse lugar de intimidade, os nossos relacionamentos começam a mudar, porque nós entendemos quem nós somos. E aí não tem a competição, né? Entrar nessa mesa da competição. Porque eu até falei para a pastora, a gente estava até falando sobre a mesa que prepararam ali lindamente. A menina preparou uma mesa linda ali para nós. Mari, cadê a Mari? Eu quero honrar a sua vida, que coisa linda. Eu também quero honrar a sua vida, Mari. Você me deixou ali, não sabia nem como é que pegava ali as coisas. Muito obrigada. Linda, que carinho, né? Você pregou sem abrir a boca, mas você serviu com amor. Você revelou Jesus através do seu ato de servir. Porque você não sabia nem quem, né? Que eram as pessoas que poderiam estar ali comendo. Algumas você sabia, outras não. Mas você entendeu que estava fazendo para o Senhor, para agradar a Deus. Então, todas nós temos um valor. Então, por isso que nós precisamos estar perto de Deus, para nós entendermos o valor, a forma com que Ele nos enxerga. É como um jardim. Cada flor tem o seu tamanho, tem a sua beleza, tem a sua cor, a sua textura, tem o seu... exala um perfume diferente, mas todas precisam estar naquele mesmo lugar, florescendo naquele mesmo lugar, para que aquele lugar seja um jardim. Só é um jardim porque tem uma complexidade, porque tem uma variedade de flores, cada um com a sua beleza, mas todas são flores para Deus. Então, Gi, queria te perguntar, como podemos manter nossa paz interior ao descansar no Senhor, mesmo em tempos difíceis? Na verdade, essa pergunta vai para a pastora Gisele e também a pastora Márcia. Quero ouvir um pouquinho de vocês duas. Então, eu costumo falar que a gente tem que ser
cheia do Espírito Santo sempre, né? É o secreto, se encher. Eu costumo falar que a gente tem depósitos. Quando está tudo bem, dificilmente a gente vai buscar. A Bíblia diz que foi-me bom ter sido afligido para que eu conhecesse os teus estatutos, né? Diz também que ele faz a ferida e ele cura a ferida. Então, costumo dizer que quando acontece alguma coisa, assim, Deus está querendo me chamar a atenção. E se você, no tempo bom, né, a Bíblia também fala sobre isso, você cria esse depósito interno, eu acho que você tem munição, alimento para passar pelo dia ruim. Então, nos tempos difíceis, essa paz interior que vem de Jesus, que é a paz que excede todo entendimento, talvez no momento ruim, naquele momento ruim, ele é auxílio presente, mas você não vai ter sanidade mental para enxergar, às vezes. Então, eu acho que a gente precisa buscar esse depósito, sabe? Tá tudo bem? Vou continuar buscando, porque eu sei que o dia mal vai chegar. E aí, a paz precisa estar presente nesse dia, né? Porque quando está tudo bem, a gente nem se toca, assim, de que, eu tenho paz, porque está tudo bem. E ter paz no dia mal? É muito difícil. Então, eu creio nesse depósito, sabe? Daquilo que você vai acumulando, daquilo que você vai lendo, aprendendo na palavra, buscando no secreto, se enchendo do Espírito Santo, para que no dia mal você tenha essa paz. Até porque eu também acredito nisso, Gi. E eu acredito que ele transborda, né? Tem uma hora que esse depósito ele vai transbordar. Sim. E todos ao nosso redor serão alcançados Sim. por essa paz, por esse descanso. E as pessoas olham assim e falam, por que aquela mulher tem tanta luta, tem tantos problemas e ela continua sorrindo? E ela continua tendo paz. Principalmente a mulher, né, gente? Que a gente tem o poder de estragar o dia da família inteira. Isso é fato. A gente acorda de manhã, se a gente estiver bem, vai tudo bem. O marido pode acordar mal, eu mando andar de bicicleta. O meu eu mando vir para a igreja. Vai lá para a igreja um pouquinho. Isso, vai pintar a parede. Vai pintar a parede. Vai fazer uma obrinha lá em alguma igreja? Vai lá. Mas eu percebo, é igual uma avalanche. Eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque é eu acordar... Eu não sei se ovo virado é uma coisa feia que fala. Mas eu acordar de mau humor... E aí é uma resposta para uma resposta para outra, os cachorros brigam, o vizinho bota música alta. Gente, a gente tem o poder. Isso aí. Eu costumo dizer de estragar que dentro de nós, ou abençoar o dia da nossa família. Eu costumo dizer que dentro de nós habita a mulher sábia. Isso que eu falo agora. E a gente acorda sábia, dorme a tola, né? Isso aí. Quando chega na igreja é sábia. Em casa o marido deve olhar. Mas era tola até agora, antes de sair de casa. Não é? E a gente tem esse poder de escolha. Ou a gente acalma a casa, ou a gente agita a casa. Sim. E as crianças vão junto, e o marido vai junto. Tem dia que a gente olha e fala, calma, respira, que aqui habita a mulher de Provérbios. Amém. Aí, de vez em quando, tem uma brincadeira interna minha e do meu marido, que eu vou abrir aqui para vocês. Aí ele fala assim... Aí eu me agito, né? Aí eu entro numa agitação. Aí ele... Ih, Jesus, agora chegou a mulher de Apocalipse. Aí eu falo, sangue de Jesus tem poder, Alexandre. A mulher de Provérbios está aqui. Aí quando ele está brincando, ele fala, ai, vem cá, minha mulher de Provérbios. Aí quando eu estou agitada, ele, vem cá, Apocalipse. Tá repreendido. Mas é isso mesmo, Gi. É interessante que o Senhor, ele não mentiu em nenhum momento, nem omitiu, né? Dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele ainda diz que ele é a própria paz. A paz que o mundo não pode dar, né? E quando você vai olhar para Paulo, que fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Sim. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E a gente está falando de Paulo, né? De Paulo. Um grande apóstolo. Um homem que se manteve até o final ali, carregando a sua fé, não desistiu de deixar um legado para gerações. Eu acho que o primeiro momento é nós entendermos que nós somos corpo, alma e espírito, né? Que vamos viver momentos em que a nossa alma vai querer falar mais alto que o nosso espírito. Mas eu entendo que o que mais você alimenta é o que vai prevalecer.
né? Se você alimenta a tua alma, ela vai falar sempre mais alto do que o teu espírito. Por isso, nós precisamos entender que nós, mulheres, como temos muitas funções, né? A gente está o tempo todo ali com ainda tem uns hormônios, né? Vários hormônios que nos acompanham. Por isso que nós precisamos sempre encontrar essa paz. Precisamos ter o nosso secreto, tirar o nosso tempo com Deus. Eu costumo dizer assim, que às vezes a casa está lá, e final de semana, mas eu preciso do meu momento com Deus, né? Eu não sei se é por causa do meu temperamento, eu preciso me retirar. E eu costumo dizer assim, eu preciso me regular, é muita agitação, eu preciso me regular. Porque eu preciso desse momento, e interessante que eu sou assim desde criança, sabe? Aquela criança que vai e fica ali pensando na vida. Então, eu preciso, porque esse momento de secreto é o momento que o Senhor faz você se enxergar, né? É o momento que você começa a se enxergar e você se analisar, e autoanalisar e entender durante o dia o que você fez que agradou o Espírito Santo e que não agradou o Espírito Santo. Porque o primeiro passo para o Senhor agir na sua vida é você reconhecer, né, que você permitiu que a sua carne falasse mais alto. Então, eu acho que é isso. Eu dou a paz que o mundo não dá. É buscar o Senhor. É buscar se alimentar o tempo todo da palavra. Porque o Evangelho não se trata de você, né? Se trata do outro. Jesus, ele não veio por causa dele. Ele veio por causa de gerações. Então, você precisa ser um copo não cheio, porque cheio te satisfaz, mas transbordante, para que outras pessoas possam alcançar aquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Então, entenda que você é uma vitrine de Deus nessa geração. Você não passou aqui, você não está passando nessa geração, nessa caminhada por acaso. Você está passando aqui para deixar um legado. E quando você for, como as pessoas vão se lembrar de você? Como uma mulher levada pelas emoções, como um instrumento desafinado, ou um instrumento afinado pelas mãos do Espírito Santo. Uma mulher ousada em Deus, uma mulher que todos os dias decide viver nas mãos do Espírito Santo. E eu falo que isso é uma decisão, porque todos os dias a nossa alma quer gritar, a gente quer enforcar alguém, quer gritar com o filho. Gente, todos nós somos mulheres, né? Não sou eu, não, né? Só tem mulher aqui. Todos nós, porque tem hora que a gente não aguenta, fica sobrecarregada. Mas entenda, vai para as mãos do olheiro, para ele te refazer, para fazer de novo, né? Não permita que o sol se ponha, né? Se você não for para a presença do Senhor e permitir, Senhor, faz de novo, mexe aqui, né? Eu quero ser uma mulher transformada dia a dia, porque eu entendo que se trata daquilo que eu posso derramar sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre essa geração, sobre as outras mulheres. Vocês são mulheres levantadas por Deus nesse lugar para tocar a vida de outras mulheres. Então, não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através da sua vida. Por isso que, às vezes, a gente não entende porque nós passamos por algumas dores, mas eu sempre entendo que, quando nós passamos por dores, e Deus nos cura ali, é para que nós tenhamos autoridade para curar a vida de outras mulheres que estão passando por aquele mesmo processo que nós um dia passamos. Porque eu não posso falar de perder um filho se eu nunca perdi. Eu posso dar o caminho, olha, Jesus é o que vai te restaurar, vai curar, o Espírito Santo. Mas você imagina uma outra mulher que perdeu um filho e que foi curada por Jesus na tua alma. Olha a autoridade que essa mulher tem para tocar a vida de uma outra mulher que está passando pela perda de um filho hoje, pelo luto hoje. Então, tudo que nós passamos na nossa vida é para edificar o nome do Senhor. É para curar a vida de outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que um dia você passou. Tá? Então, que você seja esse instrumento afinado nas mãos de Deus. Engraçado que falar de Betânia, que é um lugar tão pequenininho, né? Mas ontem eu estava falando sobre isso, que é um lugar que não tinha brilho, holofote, mas era um lugar que Jesus gostava de estar. Ele tinha amigos ali, né? Ele gostava de ir para aquele lugar. Mas a Bíblia fala que ele chorou. Ali ele foi humano, né? A sua humanidade foi exposta. Ele passou um momento que a sua alma chorou. Ele chorou ali a falta de um amigo. Engraçado, ele sendo Jesus, sabendo tudo que ele poderia fazer, o que ele ia fazer, mesmo assim, a alma dele se afligiu. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre um momento que vocês tenham passado,
que precisou ter muita fé, de olhar, chorar e falar, calma, que vai ficar tudo bem. Eu sei em quem eu tenho crido. Queria ouvir um pouquinho, uma experiência de vocês. Então, Jesus chorou, né? Sendo homem também, né? Sendo 100% homem, 100% Deus. Ele passou por aflições, por dores, por traições, porque só pode falar de dor quem viveu dor. Só pode falar de cura quem viveu cura. Só pode falar de amor, de compaixão, quem um dia passou por isso, quem um dia viveu isso. Então, Jesus estava mostrando assim, eu senti tudo que vocês sentiram, tudo que vocês estão sentindo hoje, eu vivi, eu passei por esse caminho. Eu passei por essa estrada. E teve um momento na minha vida, eu posso falar do momento que eu conheci Jesus, né? Que eu já conhecia Jesus, eu vim de um lar católico, até frequentava a missa, mas eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. E eu conheci Jesus pela dor, né? Eu vim de uma família muito unida, minhas irmãs, minha mãe, meu pai. Eu vim de uma excelente referência de marido e de pai, né? Nunca vi meu pai brigando, nunca vi meu pai gritando, nunca vi meu pai falando palavrão, mesmo não frequentando a igreja, né? Então, eu tive uma boa referência. E, quando eu era adolescente, o meu pai foi cometido de uma doença, ele teve Alzheimer. E aquilo, para a gente, para mim, para minhas irmãs, foi muito difícil. Porque o meu pai, muito forte, um homem, né? Enfim, ele tinha empresa, ele tinha uma indústria de draga. Sempre vi meu pai assim, né? Dando ordem, um empreendedor, um cara visionário, muito inteligente. E, de repente, me vi, uma adolescente, eu e minhas irmãs, tendo que cuidar do meu pai, tendo que dar banho no meu pai, né? Tendo que ver o meu pai, né? Nu e dar banho, né? Trocar fralda, não reconhecendo a gente, não sabendo quem nós éramos. Então, para a gente foi muito difícil, né? Eu procurei Deus nesse momento. Na verdade, eu fui para a igreja evangélica nesse momento, buscando a cura do meu pai. O meu pai não foi curado, mas toda a minha família foi salva. Às vezes você vai até Jesus, ele é uma isca, sabe? Ele permite que algumas dores cheguem na sua vida, não é porque ele quer te ver sofrer, mas é porque ele quer te atrair para perto dele. Ele quer te trazer para perto dele. E eu entendo que o Senhor não curou. Durante muitas madrugadas, eu muito nova, eu pedi a cura do meu pai, né? Mas teve uma vez que ele broncoaspirou na minha frente, ele foi para o hospital e deram um óbito para ele quando ele chegou. E aí depois começaram a reanimar, ele voltou. Mas os médicos acreditavam que ele não fosse durar, não fosse conseguir sobreviver, ficou nos aparelhos, tanto que a assistente social liberou a nossa entrada, minha e das minhas irmãs, porque a gente ficava na porta ali do hospital orando e falando, meu pai vai voltar para casa, meu pai vai voltar, nós vamos fazer uma festa para ele. Aí os médicos ficaram muito compadecidos com aquilo, elas estão acreditando que o pai vai voltar. E nós tínhamos acesso na UTI. E chegávamos na UTI, paizinho, o senhor vai voltar para casa. E aí eu comecei a entender o poder da palavra e meu pai voltou para casa e nós declarávamos isso. E uma vez uma enfermeira falou assim, quem ele foi para vocês? Achando que meu pai já estava morto, né? Porque eles achavam que meu pai ia morrer. Porque vocês têm tanto amor por ele, vocês não deixam ninguém trocar, ninguém cuidar dele. Porque na hora de trocar roupa de cama, nós queremos fazer. Porque, né? E tamanho o amor que nós tínhamos por ele, nós cuidávamos dele. Mas eu entendo que tudo que nós vivemos ali foi um secreto de Deus. Foi o momento que eu mais experimentei Deus, na minha maior dor, e que Deus nos guardou, e que Deus nos fortaleceu. Ali eu encontrei Deus, no meu deserto. Mas não faltou alimento, não faltou a presença. Se eu olho para trás agora, eu fui reconstruída por Deus, para me tornar hoje, né, um pouco, né? Pode ser que, às vezes, tem mulheres que estejam passando por alguma dor e não tem mais esperança, sabe? Tem desistido da sua vida. Às vezes, você se acha como uma obra mal acabada, inacabada, abandonada. Mas, quando a gente olha para Deus, a gente entende que é apenas um capítulo da nossa história. Ela não define a nossa história. E eu entendi em Deus que era apenas um capítulo da minha história. E que os melhores capítulos viriam a partir daquilo que eu estava vivendo ali. Então, é a forma com que você enxerga a sua dor.
e eu enxerguei Deus. Eu vi Deus. Meu pai veio para casa, meu pai durou mais alguns anos, e eu pude agradecer a Deus pelos momentos que eu cuidei ali dele, que eu experimentei o teu amor. Teve um outro episódio na enfermidade do meu filho de 4 anos. Ele, com 4 anos de idade, hoje ele tem 14, o João, ele sofreu uma queda em casa. E, na hora que ele caiu, ele bateu com a cabeça no chão, né? Ele colocou o pezinho assim na cadeira e bateu com a cabeça no chão. O Espírito Santo, na hora, falou comigo. Ali eu ouvi nitidamente o Espírito Santo. Leva para fazer uma imagem no cérebro. Aí eu, ai, Senhor. E ele chorando, ele veio para o hospital. A médica não queria fazer uma imagem. Eu pedi 4 vezes a ela. Eu falei, doutora, eu não vou sair do hospital se você não fizer uma ressonância na cabeça do meu filho. Não, mas ele está bem, já passou pelo raio-x, não tem nada. Eu não vou sair do hospital. Eu preciso de uma imagem. Ele foi fazer uma ressonância, descobriu nessa ressonância que ele tem um cisto de 40% do cérebro. 40%, o lado direito dele, quase todo o lado direito, mais um pouquinho esquerdo, é cisto. Só a região occipital que não. O Senhor tinha me avisado para fazer uma imagem. E, naquela hora, aquela mesma médica que falou que não ia fazer, me chamam para a sala dela. Quando eu chego na sala dela, está o computador com a imagem do cérebro do meu filho. E ela falou assim, olha, ele vai ter que entrar na dieta zero agora, está indo para o centro cirúrgico, vamos esperar o neurologista agora chegar, e vai ter que fazer uma cirurgia agora de emergência. Eu nem ouvi mais o que aquela mulher estava falando. Eu saí da sala, deixei meu marido com ela e fui para o banheiro do hospital. Procurei um banheiro. Falei, Senhor, a última palavra vem do Senhor. Não importa o que eu estou vivendo hoje. Não sei se é para a vida ou para a morte, mas me sustenta com as suas mãos. E eu me lembro, ele não foi operado ali, nós entramos em contato com alguns médicos, e eu me lembro que eu ia para casa durante muitas madrugadas, eu não conseguia orar, muitas vezes, mas eu ouvia louvores. E eu era alimentada, e no dia seguinte eu ia para o trabalho. Era como se o Senhor tivesse me sustentado a madrugada toda, porque eu acordava renovada, mesmo sabendo que meu filho ia fazer uma cirurgia de emergência. Ele fez uma cirurgia, ele colocou uma válvula, o cisto não pode ser retirado, porque é muito grande e ocupa o espaço da caixa, dentro da caixa craniana. Se tirar, o cérebro vai ficar balançando ali dentro, porque provavelmente algumas partes do cérebro não foram formadas por conta desse cisto. Mas o meu filho, eu me lembro que uma madrugada, eu orando, Deus falou assim, você quer um milagre? Eu me lembro exatamente isso, Deus falando. Eu falei assim, ai, Senhor, eu quero viver um milagre, mas que seja feita a tua vontade. Ele falou assim, eu já te dei um milagre há 4 anos atrás. Era a idade do meu filho. Porque quando nós fomos ao médico, mostramos exames, ele falou assim, essa criança aqui não anda, não fala, tem retardo mental e baba. Essa não é essa que está aqui, escrevendo. Meu filho estava escrevendo com 4 aninhos, ele já escrevia e lia. Essa não é essa criança. Isso aqui é um exame de uma criança que não fala, tem retardo mental e baba. E não anda. Porque já tinha pego as áreas nobres do cérebro dele, já tinha espremido as áreas nobres. E eu falei assim, é essa criança. Ele falou assim, como que eu vou falar para você que você vai ter que fazer uma cirurgia amanhã de emergência, se seu filho está andando, falando e normal? Mas, aí nós procuramos um outro médico, o outro médico também falou a mesma coisa. Ele, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa e vou rezar. Porque o seu filho precisaria fazer uma cirurgia. Ele tem um cisto, é um achado esse cisto dele. E aí, no dia seguinte, 2 dias depois, ele ligou, marcou a cirurgia, colocou uma válvula, porque não pode tirar, só pode tirar o excesso de líquido. O meu filho é normal. Então, às vezes, a gente está buscando milagre, mas não entende que a nossa vida já é o próprio milagre. Porque Deus está te sustentando nesse processo. O meu filho é normal, inteligentíssimo. Pensa no menino inteligente, que ama Deus. Um menino que tem um discernimento espiritual, não tem sequela nenhuma, nenhuma. Então, eu entendo que, muitas vezes, a gente olha e a gente pede milagre, mas, na verdade, nós já estamos vivendo o milagre. E foi isso que Deus me disse. Então, o milagre é viver o que a terra não pode te dar. Eu entendo isso. Só o céu pode te dar o milagre, né? Porque é diante de um cenário de escassez que o céu se manifesta diante da impossibilidade da terra. Então, nessa hora, é a hora que você tem que descansar, porque você não pode fazer nada. Eu tinha condições de colocar o meu filho operado
pelo melhor médico, ele foi operado pelo melhor médico cabeça de cérebro para criança do Brasil, referência fora. Mas eu falei, Senhor, de nada adiantaria se o Senhor não tivesse nessa cirurgia com ele. Se o Senhor não tivesse guardado ele até aqui. Então, não é o que você tem, não é o que você pode fazer. É o que Deus pode fazer na vida daquelas que entendem o lugar de descanso em Deus. E eu descanso, eu só pedi a força, se fosse para levar ou para ficar. E hoje ele fala, ele tem a cicatriz, né? Ele fala, isso aqui, ó, é o meu milagre. Deus passou aqui. Né? É isso, é segurar a mão de Deus. Quando as forças vão embora, quando não tem recursos, quando não tem provisão, o céu pode te dar. Então, eu passei um momento muito turbulento. Achava que ansiedade era um sentimento. Não sei se alguém já passou por ansiedade aqui. As crianças tinham uns 2 aninhos, 2 e 3, e me dava um frio no estômago. E eu, nossa, que é isso? Não estou com fome, não estou nervosa, o que é isso? Não se falava sobre isso. E aí eu comecei a não dormir. Vários sinais no meu corpo. Eu não dormia. Que estranho, não estou com sono, não conseguia dormir. Aí um dia eu parei de ter fome. Aí eu, amor, passou a hora do almoço, as crianças foram para a escola e eu não consegui ter fome. Só bebi água e não senti fome. Parecia que meus sentimentos estavam adormecendo. Aí, um dia, eu fui tentar dirigir e não consegui. Me deu uma crise de pânico. Aí eu falei com o Felipe, eu não estou bem, eu não estou conseguindo respirar direito, eu acho que eu estou doente. Porque eu nunca ninguém conversou sobre isso. Isso tem 8 anos, então, assim, eu não via ninguém falar sobre isso. Aí fui num clínico geral, expliquei, tal. Eu falei, deve ser hormonal, né? Aí ele falou que você tem ansiedade. Eu falei assim, não, doutor, eu não estou esperando nada, não tem nada para acontecer, eu não estou com ansiedade. Ele falou, minha filha, ansiedade é uma doença. Eu falei, doença? Eu não conhecia. E aí, dali, começou um tormento. Assim. Eu não desejo para ninguém, a gente não deseja nada de ruim para ninguém, mas foi um tormento, porque eu não conhecia ninguém que tivesse passado por isso. Comecei a ter síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Por isso que meu corpo estava adormecido. Eu não sentia mais nada. Vontade de comer, eu não sentia frio, eu não sentia calor. Eu passava as madrugadas em pé, olhando a janela, porque eu não sentia sono. Só que isso foi me piorando de uma maneira que eu não conseguia ir no portão, que eu morava no prédio, e tinha que levar as crianças na van escolar. Eu não conseguia ir no portão. O Felipe não podia sair de casa, e ele já era pastor. Nós já tínhamos uma igreja, e eu não conseguia fazer nada. E aí, para ir para a igreja, eu tinha que ir com ele e com a minha mãe, e segurando neles assim. Eu fiquei, isso aqui, medo, ansiosa, e ficava suando frio. E isso foi muito tempo, irmãs, muito tempo. Aí, para ir para a igreja, ele começou a colocar outros pastores para pregar, para ele conseguir ficar sentado do meu lado e eu conseguir assistir o culto. E aí, como as pessoas falam que elas não conhecem, elas costumam falar mal, começaram a falar mal dele. Nossa, esse pastor não prega mais. E, assim, mal sabem elas que ele estava cuidando de mim. Foi um tempo nebuloso. Nebuloso que, assim, como a pastora falou, né, antes, eu creio que o Senhor faz a gente viver para a gente compreender o outro que vai passar por isso também. Porque a verdade é que muitas pessoas passam. E o que eu tive da igreja isso não é coisa de crente. Você não tem fé. Você não tem fé. A pastora? Nossa. Ela não se reúne mais com as mulheres. Ninguém me visitou. Ninguém me procurou. Ninguém. Quem foi minha amiga foi minha mãe e o meu marido. Então, eu fui passando esse processo, aí eu procurei um psiquiatra, eu tive que tomar remédio, tive que fazer terapia, porque
não tinha jeito. Eu tinha fé que Deus ia me curar, mas eu sabia que Ele poderia usar esses meios. Eu achava que remédio era coisa de maluco, eu tinha muito preconceito, e eu tomei remédio por 3 meses só. A psicóloga falou, olha, você está bem, quer tentar? Então vamos desmamar, né? A psiquiatra me desmamou o remédio, e eu fiz 8 meses de terapia, e eu venci a ansiedade no Senhor. Mas, assim, foi muito difícil. Teve um dia que eu tive uma crise, eu queria ligar o gás de casa. Não tem explicação, com todo mundo dentro. Então, assim, eu sei que tem algo espiritual, mas a gente precisa ter um olhar de amor sobre o outro. Se alguém falar com você sobre ansiedade, eu estou com ansiedade, tem um diagnóstico, tenha um olhar de amor. Eu não tive, as pessoas me desprezavam, sabe? E foi muito difícil, muito difícil. Eu sabia que o Senhor estava passando comigo, mas nem por isso foi fácil. Contando aqui resumidamente, é fácil, mas foi muito complicado. Quanto tempo? Eu fiquei assim com as sequelas quase 2 anos, mas em 1 ano eu consegui vencer, de voltar assim, o Felipe poder sair de casa, só para vocês terem uma ideia, e eu ficar sozinha com as crianças, porque senão minha mãe tinha que ficar comigo, meu irmão. Qualquer pessoa tinha que ir lá ficar comigo, porque eu não podia ficar sozinha. Eu ficava com muito medo. E foi um processo doloroso. Eu sabia que eu ia vencer. Eu sabia que aquilo não era para a morte, mas para testemunho. Porque hoje, o que tem de pessoas que chegam na minha igreja com ansiedade, e o Felipe fala aqui, é com ela. E aí eu sento, eu sei o que é isso, eu sei que você está sentindo, eu sei que dor que é essa. Eu tenho uma psicóloga que é pastora, que não é da minha igreja, então é para ela que eu encaminho. Eu faço cantina da igreja para pagar a terapia de todo mundo. Eu faço o que for para que todos tenham tratamento, porque eu sei que não é brincadeira, e eu sei o quanto a igreja, às vezes, por ignorância, eu sei que não é por mal, né? Às vezes dá mais atenção para uma perna quebrada do que para uma depressão, ansiedade. E é algo muito sério. Então, assim, o Senhor me tratou muito nesse tempo, né? É um testemunho porque eu sei que foi Ele quem fez a ferida e curou. Ele cuidou de mim. Hoje eu consigo encorajar outras mulheres. Eu voltei a dirigir. O dia que eu voltei a dirigir, não tem muito tempo, tem tipo 3 anos. Eu botei aquele louvor do Hilson, Oceanos. Eu colocava esse louvor. Eu não tenho essa coisa de, não, tem que estar no salmo tal aberto, que aí eu consigo. Não, mas eu botava esse louvor bem alto e eu falava, eu vou conseguir dirigir. E aí, gente, era assim, daqui na portaria do condomínio. Daqui amanhã eu vou até a padaria. Amanhã eu vou até o centro. Aí amanhã eu vou buscar as crianças. Mas foi debaixo de muita oração, de ter certeza que o Senhor estava segurando a minha mão. Às vezes eu parava o carro e falava, Senhor, me ajuda. Eu preciso vencer. Então, assim, foi um tempo difícil, foram 2 anos muito difíceis, mas o Senhor estava comigo e Ele me fez prevalecer. Amém? Que lindo, Gia. Que lindo. Esse é um tema que tem mexido no meu coração, no coração da liderança dessa casa, das mulheres. A gente tem falado muito sobre isso, né? Mari estuda bastante sobre isso e, assim, eu acho que eu vou botar ela no sofá para a gente bater um papo sobre isso, porque eu também já tive síndrome do pânico e foi numa época que ninguém sabia nada. Eu sou mais velha que você, né, Gi? Então, ninguém sabia nada mesmo. Quantos anos você tem, pastora Aline? Eu tenho 41, vou fazer 42 mês que vem. Eu tenho 39. Nem parece, né? A gente fala, nem parece. Linda. Então, só quem passa essa dor é que entende. Eu também já tive ansiedade, né? A gente sabe que a origem da doença é uma doença na alma, ela tem uma origem, né? E algumas pessoas têm uma origem pecaminosa, que começa com o pecado e aí
desemboca. A gente sabe que tem a origem do medo, que a origem é muito importante, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias. Mas é um tema que a igreja precisa falar. E assim, eu já vi pessoas com ansiedade e depressão por causa de hormônio. Isso. Por causa de tumor no cérebro. Tumores benignos. Sim. Que afetavam uma área do cérebro. Então, a pessoa não conseguia assimilar, não conseguia produzir o hormônio da felicidade. Então, é muito vasto para a gente pegar e sentenciar uma pessoa. É isso que eu evito na minha igreja. Esse olhar de julgamento. Venho com amor, tento entender a história e colocar para ir para terapia, às vezes para um psiquiatra. E não diminuir a dor, né? Às Exatamente. vezes fala assim, mas você tem tudo, não tem motivo, Exatamente. né? Tem muita gente que tenta diminuir a dor, assim. Às vezes até uma forma de ajudar, mas fala, você tem tudo, tem um casamento legal, uns filhos saudáveis. Eu logo falo assim, imagina, alguém tem a pressão alta. Aí você fala assim, você tem tudo, você não precisa, mas o que eu tenho a ver? A pressão subiu. E aí? Mas você tem tudo. Você é diabética, mas você tem tudo. Por que você... Gente, é uma doença, assim como uma doença no nosso corpo, né? Que é a diabetes, a pressão alta. Sim. É uma doença na alma. Então, é um assunto bem legal, que eu acho que pode ser para um próximo podcast, hein? Eu acho bem legal. Agora eu queria fazer a última pergunta para vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem para nós, mulheres aqui do Aprisco. Queria que vocês abençoassem a gente, deixassem uma mensagem para nós. Amém. Eu espero que cada palavra que o Espírito Santo ministrou através das nossas vidas aqui venha entrar no seu coração como uma semente poderosa e venha gerar vida para sua casa, para a vida de outras pessoas. É importante nós entendermos o poder de uma palavra. O Senhor tem uma palavra para a tua vida. Não abra mão daquilo que o Senhor te chamou para viver. Quando nós entendemos o poder de uma palavra, nós entendemos que nós podemos, sim, alcançar grandes coisas. Que a palavra do Senhor te encontre de uma forma tão poderosa. Que o Espírito vai enchendo a tua vida, vai tomando todas as áreas escuras, sem forma, sem propósito, e venha mover o teu espírito. Você venha ter um encontro com águas mais profundas. É tempo, mulheres, nós sairmos das águas nos joelhos. É tempo de águas mais profundas. Tem uma geração lá fora, esperando por mulheres como Déboras. Mulheres que se levantem como uma voz profética nessa geração. Déboras que levantem outras mulheres. Mulheres, às vezes, que são pegas como Jael, dentro da sua casa. Mas que ela vai usar o que ela tem. Uma estaca, às vezes, um copo de leite, uma coberta. Às vezes, você, mulher que está nos assistindo aqui, olha para a sua vida e você fala, como que Deus vai me usar? Deus usou Jael, uma mulher que levantava estacas. Deus vai te usar dentro da sua casa, com aquilo que Ele te entregou. Davi tinha apenas algumas pedras. Diante de um exército com escudo, com armas, não importa o que você tem nas mãos. Importa quem te chamou para esse tempo, para essa geração. Não desperdice o propósito de Deus sobre a tua vida. Se levante como uma Jael, uma mulher que vai alargar as tendas. Que as tendas da sua vida sejam alargadas nesse tempo, nessa geração. E você seja uma voz profética que venha libertar, como Esther libertou o seu povo, através de um posicionamento. Uma mulher que era vista como um órfão, uma desfavorecida. Não importa o lugar que você veio, o lar que você foi criado, a sua condição financeira. O que importa é que, se Deus te chama, todos vão ter que reconhecer que de Radassa, Murta, aquela que rasteja, Deus vai te levantar como estrela para lugares altos. Esther, mulher que vai ser uma voz profética, que vai lutar por essa geração, que vai libertar um povo, em nome de Jesus. Agradeço muito, Aline, por esse tempo, minha amiga. Agradeço vocês, mulheres, pela oportunidade de estar ouvindo aqui a gente um pouquinho. Eu gosto de falar, mas eu gosto mais de ouvir. Gosto de ouvir vários tipos de mulheres. Meu conselho para vocês sejam como as mulheres de Tito, aprendam com mulheres que já foram além, né? Quando fala da mulher mais velha, nem sempre a de idade é aquela que conhece mais. Então, aprenda com a mulher mais velha, aquela que já foi no lugar que você já
quer estar, quer alcançar. Nunca deixe de buscar conhecimento da palavra do Senhor. Aprenda com outras mulheres, né? Isso é algo que vem forte no meu coração. Converso muito lá com as meninas, porque no Instagram tem muitos conselhos, várias mães, várias amigas, né? Vários posts, influencers e tal. Mas a maior influência quando uma mulher ganha um bebê tem que ser a sua mãe, né? De preferência, sua avó, os conselhos da tia-avó. Não despreze os conselhos das mulheres mais velhas. Esse é o meu conselho para vocês. Amém? Gente, eu estou muito feliz de ter recebido vocês. Interessante que essa palavra tem sido gerada no meu coração, porque o último episódio de mulheres, de geradoras, eu falei sobre Maria e Esther. Maria e Isabel. Isabel estava à frente, né? Tinha um processo mais adiantado. E Maria foi até a casa dela, né? De uma mulher que estava à frente, já tinha passado por um processo de gestação mais avançada. Então, eu fico imaginando Isabel contando para Maria: olha, você vai passar por desconforto, eu estou na fase que eu não estou conseguindo dormir bem, mas vamos vencer esse processo. Mas é interessante que nós estamos num tempo em que, por mais que você esteja num processo mais atrás, né? Não quer dizer que você não está gerando grandes coisas, porque Maria estava atrás e gerou o Salvador, até mesmo para a vida de Isabel, que estava gerando aquele que ia preparar o caminho para aquela que estava gerando o próprio caminho. Então, não desperdice o que uma mulher que está atrás de você está gerando, porque pode ser salvação para a tua casa, pode ser o Salvador, a libertação para dentro da sua casa. Eu quero agradecer você, quero agradecer vocês que estão aqui, eu quero agradecer vocês, pastora, por ter aceitado esse desafio que foi para nós, de estarmos... a Gigi é uma preciosidade também. Você, pastora, que tem uma voz para esse Rio de Janeiro, viu? Senhor, te levante com ousadia para abençoar e levantar mulheres. Você é uma bênção na minha vida, eu te acompanho e eu tenho recebido da sua vida, viu? Você também, Gi. Eu quero agradecer esse primeiro episódio, foi lindo, esse lugar de descanso em Betânia, que é onde Jesus ia descansar. E esse lugar, a palavra de Deus diz que é para alguns. Alguns. Quem são esses alguns? São mulheres que acreditam nele. São mulheres que obedecem a ele. São mulheres que têm um coração contrito e quebrantado, porque ele não despreza. Amém?